Estávamos interpretando o nosso livro Nós, de Salim Miguel. Dá uma olhada no seguinte, olha só. O livro Nós, ele tem esse título ambíguo, né? E a gente precisa entender melhor esse título. E por isso, então, vejam só o que a gente trouxe aqui para a interpretação do título. Estava lá o professor Edir lendo o livro Nós, lá no capítulo Nós. Sim, tem um capítulo Nós. Aí o professor vai lá e diz, caraca, olha só o que está escrito aqui. Nós, dedos, não. Nós, moscada, não. Nós, gente, sim. Nós, desfazer, sim. Olha só, cara, o Salim Miguel deixou uma pista pra gente. Do que ele quis dizer no título, ali já está colocado. Nós, gente, é uma interpretação. Nós, gente, é o pronome nós, ou seja, coletivo que inclui o eu, nós, né? Então isso é uma possibilidade de interpretação, mas é propositalmente ambíguo, né? Pode ser nós, gente, sim, e pode ser nós, desfazer. Como assim? Bom, aí desfazer nós, a gente está falando do nó como uma coisa amarrada, né? Então desfazer nós, sim, só que aí então deixou de ser o pronome nós, né? Tipo eu e mais algumas pessoas, nós, né? O pronome. E deixou de ser então o pronome nós e passou a ser o quê? Nós desfazer é desfazer um nó. Isso é um substantivo. O nó, né? Nó. Alguma coisa amarrada. E na metáfora, o nó é o quê, metaforicamente? Nó é um problema de difícil solução. Né? Pode ser um mistério, um crime. Pode ser. Então olha só. Nós, gente. Isso é pronome, tá? E nós, desfazer nós, a gente está falando de um substantivo, nó, no plural. Desfazer nós. Desamarrar esses nós. Tá certo? Ou seja, desvendar os enigmas do livro, beleza? Então esses são os dois sentidos principais do título. Olha, é claro que cada um desses sentidos ainda pode nos trazer mais possibilidades de interpretação, por isso eu fiz esse gráfico aqui pra gente dar uma olhada. Olha só, começo pensando, o livro chama nós, beleza? O que ele quer dizer com isso? Pode ser o pronome, pode ser o substantivo. Vamos pensar no pronome. Pronome, nós, gente. Tá? Então, quem somos nós? Podem ser os personagens da trama, né? Porque tem um capítulo chamado Nós, que reúne todos os personagens para fazer uma espécie de acareação, ou seja, para juntar todo mundo e ver o que cada um vai dizer, onde é que o cara estava na cena do crime e tal. Então, nós, os personagens, nos reunimos nessa cena do capítulo Nós. Pode ser isso? Nós, os personagens? Sim. Mas pode ser também uma outra coisa, que é muito interessante. Vai ver que todo o tempo o livro ele meio que fica puxando o leitor para participar da construção do sentido do texto. Então, numa interessante triangulação entre o autor, o narrador e o leitor. Nós construindo sentidos para o texto. Nós desvendando os nós. Né? Então a gente poderia pensar que essa triangulação autor, narrador, leitor também pode ser o nós. Numa interessante jogada de incluir o leitor. Né? Nesse nós, fazendo do leitor parte da construção do significado do livro. O que é muito interessante. A gente vai explicar isso melhor, vai conversar melhor sobre isso ao longo das nossas aulas. Agora dá uma olhada. Se o pronome a gente já explicou, nós, né? Pronome, gente, né? Vamos dar uma olhada embaixo ali na outra hipótese, que seria interpretar como substantivo. Esse substantivo nó, né, no plural, que seria um nós, então, desfazer nós, desamarrar os nós, o substantivo nó no plural. Lembrando que o nó, então, seria o quê? Um problema difícil de resolver, não é? E os nós seriam vários problemas difíceis de resolver. O que são os nós que a gente tem que desfazer? São os enigmas que a gente tem que interpretar. Então dá uma olhada. Isso pode ter tudo a ver com a ideia de desvendar um crime. Nós temos que desfazer esse nó, certo? Quem matou? Por que matou? Tem um assassinato na história. Então, isso é um crime que vai ser desvendado. Só que a gente vai lendo, cara, depois vai ficando assim, cara, mas porra, eu já sei quem matou. Isso ficou claro, de uma certa maneira. Mas parece que tem outras coisas que ficam em aberto. A gente vai ver que então a gente vai ter outros mistérios para resolver, que vão muito além daquilo que seria o mistério aparente, de quem matou fulano de tal, entendeu? É outra coisa. Vai ver que tem outro mistério para resolver no livro. Aliás, tem vários. No fundo, são vários nós. Por isso que a gente tem esse nó no plural aqui, nós. Primeiro que cada capítulo vai deixar um pequeno mistério, né? Que só vai ser explicado lá no capítulo nós. Que podem ser mistérios sobre a vida do personagem. Por que o personagem saiu, por exemplo, Tu saiu de Floripa e foi para Brasília? Isso não é explicado no capítulo Tu, só vai ser explicado lá no capítulo nós. Por que o personagem Ela fugiu de casa? Eu sei que é por causa do padrasto, mas o que o padrasto fez para ela? Isso não vai ser explicado no capítulo Ela, vai ser explicado lá no capítulo nós. Entendeu? Então, cada capítulo deixa um pequeno mistério, um pequeno nó, né, pra gente desfazer depois no final. E é interessante também que tem um outro grande nó aqui, que é o seguinte, tem um personagem, um desses personagens aqui inventou essa história. Essa é a real. Então, nisso eu já estou te dando um spoilerzinho, tá? Mas enfim, eu acho que é importante pra gente entender o livro. Esse livro deixa de ser só uma novela policial e passa a ser, cara, uma novela metalinguística. Metalinguagem, que é a linguagem sobre a linguagem.
tá? É uma novela metanarrativa. O quê? É tipo uma narrativa sobre a narrativa. Vai ver que tem uma narrativa dentro da narrativa, tá? No início pode parecer difícil o que eu estou te falando, mas a gente vai ler juntos e tu vai entender bem o que eu estou querendo te dizer. Mas guarda essa palavra porque ela pode ser usada na tua prova. Novela metanarrativa, tá? Que é uma metalinguagem. No fim, a história sobre a história, tá certo? Fica meio que um enigma do tipo, de quem é essa história? Quem inventou essa história? Porque um dos personagens inventa uma história. E a gente tem que saber quem foi o personagem que inventou. Essa é a jogadinha. Esse é o mistério mais interessante que a gente teria para resolver. E não o crime, exatamente, quem matou o fulano de tal, entendeu? É isso. Fechou? Bom, galera, então, na sequência a gente vai falar da estrutura do livro e dos personagens. Não percam!